Olá, estamos aqui no plantão jurídico municipal e retornando ao vídeo anterior, nós recebemos aqui vários e-mails, especialmente de gestores, técnicos das comissões permanentes de licitação, advogados, pedindo que fizéssemos um esclarecimento melhor e mais detalhado sobre os procedimentos de compras neste momento de isolamento social. No vídeo anterior, nós falamos sucintamente sobre a questão. Agora vamos ser mais detalhado, vamos detalhar melhor os procedimentos, tecnicamente falando, de formalização desses processos de compras, e vamos ser bem sucinto aqui. Em primeiro lugar, como já foi citado, é necessário que o chefe do executivo baixe um decreto de emergência, a depender do caso de cada cidade, de cada município, de como está os avanços da questão do coronavírus, baixar o decreto de emergência pública e homologar ele junto à Assembleia Legislativa. Esse é um documento importante que vai fazer necessariamente parte da formalização do processo de compras. Por quê? Porque com a decretação de emergência, abre-se um espaço na lei, especificamente na Lei de Licitações Públicas, que é a Lei 8.666/93, que é a Lei das Licitações, no seu artigo 24, onde ele cita lá que há dispensa de licitações em casos de emergência pública. Esse é um primeiro documento. Então eu vou aqui enumerar de forma bem clara e bem rápida, para a gente não deixar o vídeo muito longo, um checklist dos itens necessários para a formalização desse processo e fazer algumas observações à medida em que eu for enumerando aqui. Em primeiro lugar, pega-se a pasta, onde vai organizar o processo de compras, e coloca-se o decreto de emergência, em seguida a portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitações, que todo processo tem que ter, independente que o caso seja emergencial ou não, tem que ter a portaria da comissão que vai coordenar o processo de compras. 2. Solicitar expressamente a requisição de bens e serviços da unidade solicitadora da prefeitura. Esse é outro documento. De preferência que essa requisição já venha com detalhes técnicos, explicando os motivos da necessidade daqueles bens e serviços ali solicitados. 3. Aí entra aquele documentozinho de autorização de abertura do processo pela autoridade superior, que normalmente é o próprio prefeito, ou então, em municípios já de porte mais elevado, o gestor da pasta, ordenador de despesa, o ordenador legalmente instituído pelo prefeito. 4. Projeto básico. Projeto básico é muito comum, muito necessário, logicamente, para obras de construção, obras e serviços de construção pública. Mas esse projeto básico, que também deve existir para a aquisição de outros bens e serviços, ele pode ser dispensado, se pode fazer um croquis, se pode fazer uma justificativa, a depender da complexidade e da emergência. Tem que haver o bom senso nesse momento de acostamento desse item 4, que é o projeto básico para obras e serviços, podendo ser dispensado. Ele está previsto no artigo 7º da Lei de Licitações. Vá anotando a sequência de documentos para que o processo fique regular. 5º, justificativa do preço.
Por que isso é importante? Princípio da moralidade, princípio da economicidade. Se deve comprar com eficiência e economicidade. De preferência, preços de mercado. E mais de preferência ainda, se esse preço for bem mais razoável do que o preço de mercado. Aí seria ótimo. Isso está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Licitações. Declaração de inexistência de dotação, estimativa de impacto e declaração de adequação. Artigo 7º, parágrafo 2º. O que é isso, essa declaração de inexistência de dotação orçamentária? Nós sabemos que toda execução de despesa, toda assunção de despesa dentro do poder público só pode ser paga com verba dotada, com verba que esteja prevista na lei de orçamento anual, na LOA, na famosa LOA. Se não tiver, aí é uma dotação que tem que ser, aliás, é uma despesa que tem que averiguar a questão do impacto, a declaração de adequação e de inexistência dessa dotação. Isso aí vai ser bem recebido, dependendo da medida de como ela será acostada nos autos, né? Por um decreto pode-se resolver a questão das dotações, transposição de verbas, né? E isso vai ser resolvido com certeza de forma regular e aceita pelos tribunais de contas, mas não simplesmente gastar uma verba sem justificar que há ou não dotação e simplesmente gastar. Isso no serviço público não existe. E a pressa, que é inimiga da perfeição, não justifica gastos irregulares. Razão da escolha do fornecedor, artigo 26 da Lei de Licitações. Veja a sequência. Aqui eu vou colocar a razão da escolha do fornecedor. A idoneidade, a capacidade, a regularidade desse fornecedor, a qualidade dos seus produtos, preço, que vai, neste momento, pesar muito. Então, tem que se fazer essa justificativa. E é simples de se fazer. É mais um documento neste rol. 7º documento. Vamos para o 8º. Documento de habilitação do fornecedor. Artigo 27. Isso é obrigatório. Não pode ser qualquer fornecedor. Ele tem que estar regular, tem que ter constituição jurídica, tem que ser uma empresa, um fornecedor idôneo, com CNPJ, com CPF, no caso do MEI, o microempreendedor individual, o CNPJ também, para que essa habilitação esteja de acordo com o que está previsto na Lei de Licitações, ou seja, regularidade fiscal, especialmente irregularidade perante o INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É a questão que tem que ser analisada. Não adianta adquirir de qualquer fornecedor sem esse tipo de regularidade, poderá dar problemas depois. Certo? Parecer jurídico. O parecer jurídico ele antecede o item 10, que é a ratificação pela autoridade superior. No parecer jurídico, o advogado sabe disso, o procurador municipal, que ele vai averiguar a existência ordenada de todos esses itens já citados até agora, averiguar da regularidade do processo e substratos de fato e de direito que atestam a regularidade do processo de compras. O advogado vai saber fazer isso com certeza, né? E, finalmente, a ratificação pela autoridade superior. A autoridade superior, a autoridade gestora, em todo o processo de licitação, após o parecer jurídico, quando ele já se sente seguro de que pode assinar e ratificar aquele processo, isso tem que ser feito no prazo de 3 dias, está previsto no caput do artigo 26 da lei. Anotem a sequência desses itens aqui, para que o processo fique regular. Finalmente, a publicação. Princípio da publicidade. Transparência. Está previsto o princípio da publicidade no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Dá-se publicidade e transparência aos atos públicos.
tudo tem que ser feito com bastante transparência. Isso é, no mínimo, óbvio. E, finalmente, a assinatura do contrato, né, na forma do artigo 54, 55, 62 e 64 da Lei de Licitações. Daí em diante, o processo está totalmente regular e pode ser encaminhado ao Tribunal de Contas sem a menor preocupação. Por quê? Porque o processo, em sendo realizado da forma que aqui falamos, daqui enumeramos, da forma de que analisamos aqui, ele vai estar perfeitamente regular e sem algum problema. Uma boa noite a todos, tomem cuidado com o coronavírus e até um próximo vídeo.